Olá, mais um programa Saúde e Bem-Estar com você. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que poucas pessoas conhecem, a ozonioterapia. O que é isso? E para isso eu trouxe o Dr. Francisco Campos, direto de Campinas. Ele que é coordenador da São Leopoldo Mandic e vai falar tudo para você sobre ozonioterapia. Se você tiver dúvida, você vai mandar aqui para a gente vai explicar tudo para você e tirar suas dúvidas e desmistificar tudo sobre isso. Bom dia, doutor. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Plácido. Tudo bem? Primeiro, queria agradecer o convite para estar falando. É sempre um prazer poder falar um pouco sobre a ozonioterapia, para a nossa população, para os colegas cirurgiões dentistas, profissionais da saúde. Francisco, eu resolvi trazer você porque para mim você é uma das referências na ozonioterapia dentro da odontologia. E eu quis trazer você para desmistificar tudo isso, porque dentro da ozonioterapia, dentro da odontologia, ou mesmo dentro da medicina, existe muita falta de conhecimento, e muito descrédito por conta da ignorância das pessoas. Eu queria começar iniciando pela questão que recentemente a gente acompanhou da homologação da ozonioterapia como tratamento complementar. E eu queria que você explicasse um pouco isso para o telespectador. Pois é, recentemente, agora no dia 4 de agosto, a ozonioterapia ela foi homologada dentro de um projeto de lei. E hoje a ozonioterapia, então a partir dessa lei, ela é regulamentada para que todo profissional da área da saúde possa utilizar essa técnica na sua rotina. Então, hoje existe essa lei. Na odontologia, nós já tínhamos apresentado para a comunidade odontológica em 2014, Dr. Carlos Nogales, Dr. Sérgio Brusadelli, Carlos Coutinho e eu, e nós já tínhamos desde 2015, então, uma resolução do Conselho Federal de Odontologia permitindo ao cirurgião dentista utilizar. Depois que a gente conseguiu, através da odontologia, essa abertura, essa resolução, que não tem força de lei, é uma normativa do Conselho, o pessoal das outras áreas da saúde, então a veterinária, enfermagem, fisioterapia, biomedicina, entre outras, inclusive na medicina ocorreu essa tentativa, começaram a emitir as resoluções para os profissionais poderem atuar. E nesse meio tempo, o Ministério Público achou prudente abrir isso para todos os profissionais da área da saúde. Então estava tramitando já há alguns anos essa PL, e agora, dia 4 de agosto, principalmente encabeçada pela Associação Brasileira de Ozonioterapia, Dr. Antônio Teixeira, Ana Cristina Barreira, Letícia Philippe, eles conseguiram isso dentro da Câmara, dentro do Senado. Então, essa aprovação veio justamente para regulamentar a prática dos profissionais da saúde com a ozonioterapia. E hoje, para a pessoa que está assistindo, vamos desmistificar, porque lá no consultório os pacientes me perguntam, mas o que é o ozônio? Então ali eu tenho a oportunidade de explicar, mas nem todos sabem. Explica para a pessoa que está assistindo. E antes, eu deixa eu te pedir, você que está assistindo, se achar interessante, curte, compartilha e envia para algum colega, porque muitas coisas podem ser ajudadas com a ozonoterapia, tá? Pessoal, agora eu vou falar, Francisco, explica para o pessoal que está assistindo o que é o ozônio, o que é esse gás, quais são as aplicabilidades dele, tanto na medicina tanto na odontologia como na medicina. Então, Plácido, a gente sempre tem essa confusão, porque a técnica se chama ozonioterapia. Então, ela dá a entender que a gente está usando o ozônio para alguma aplicação terapêutica. E, na verdade, a gente utiliza sempre uma mistura de dois gases, o oxigênio medicinal e o ozônio. Até porque o ozônio sozinho na natureza, ele tem um grau de oxidação muito grande, é o terceiro maior oxidante na natureza. Então, ele não teria uma aplicabilidade na área se usado de forma isolada. Então, lá, nos idos de 1800, 1840, quando Christian Schonbein descobriu o ozônio, por volta de 1875, alguns médicos na Alemanha, na Áustria,
já utilizavam essa ozonioterapia, daí, diluindo ou tendo uma parte de ozônio, uma parte de oxigênio, para aí sim conseguir domar esse efeito extremamente oxidante do ozônio e ter uma resposta terapêutica, né? Principalmente com relação à oxidação, com relação ao uso como um antimicrobiano por excelência. Então, na odontologia, na medicina, a gente tem várias aplicabilidades. Imagina um paciente que tem uma ferida com infecção recorrente, né? Um pé diabético ou alguma outra alteração como uma escara. Ou na nossa área, na odontologia, uma osteonecrose induzida por medicamentos ou uma osteomielite, que tem aquela região infectada. A ozonioterapia, né, que é justamente essa mistura de oxigênio e ozônio, muito mais oxigênio do que ozônio, pelas características do ozônio peculiares, eu vou esperar essa resposta, né? Eu tenho várias formas de utilizar, né? Eu posso utilizar a ozonioterapia de várias formas. E a gente comumente fala, vou aplicar o ozônio, mas não é o ozônio, né? Isso acaba gerando essa mística, essa confusão. Não, bacana, Francisco, muito bom você falar sobre isso, porque é o que você falou, é a mística, né? As pessoas têm a mística e às vezes o próprio profissional da saúde, né, acaba tendo. Dentro da odontologia, para o pessoal que está assistindo, o que pode ser feito com o ozônio? O que você acha que ajuda, no que acelera? Explicar até as características dele, né, como antifúngico, antimicrobiano, antiviral, né? Explica isso para o pessoal. Então, a ozonioterapia, né, então essa mescla de ozônio e oxigênio, eu vou dividir ela em doses, como qualquer terapêutica. Eu posso trabalhar com a ozonioterapia em doses altas e em doses baixas. Em doses altas, eu vou ter prioritariamente uma ação antimicrobiana. Então, essa ação antimicrobiana ela pode ser direta, pela oxidação do ozônio que está nessa mistura, naquele espécime, naquele micro-organismo, e ela pode ser indireta através da produção de espécies reativas de oxigênio e de produtos de oxidação de lipídio. Então, essas duas frentes também vão ter uma ação antimicrobiana, né, importante, indireta, e nesse sentido seria uma ação indireta. Eu tenho também, de forma indireta, um aumento na oxigenação dos meus tecidos, ou seja, a ozonioterapia ela vai dar o start para que a nossa hemácia ela consiga distribuir mais oxigênio, porque o ozônio estimula o aumento de uma enzima lá dentro da hemácia que faz esse controle e essa distribuição. E um outro efeito indireto importante é justamente, a gente brinca que é o efeito vacina da ozonioterapia, que não é um efeito vacina, mas por ser uma terapêutica biooxidante, né, quando eu trabalho com a ozonioterapia de baixa intensidade, né, um estresse oxidativo transitório, eu tenho uma resposta indireta aumentando a produção de enzimas antioxidantes no meu corpo. Então, existem diversos estudos que mostram justamente essa produção de enzimas antioxidantes. E aí que está o pulo do gato da terapia, porque ela funciona como uma terapia anti-aging, ou seja, ela tem a capacidade de melhorar diversas funções celulares que estão ligadas à produção de enzimas oxidantes, que é o que acelera o nosso envelhecimento. Então, esses antioxidantes eles conseguem equilibrar o balanço redox, que é justamente esse equilíbrio entre oxidantes e antioxidantes no nosso organismo. Então, você estimula, né? Você estimula o corpo a produzir isso, então. Através da oxidação, você estimula o antioxidante. Seria isso, né? Isso. Esse estresse oxidativo de baixa intensidade, ele vai funcionar dando estímulo para o teu corpo se defender. E como que o corpo se defende? Produzindo antioxidante. Por isso que a ozonioterapia é uma prática que não deve, né, na grande maioria das vezes, ser aplicada todos os dias no paciente. Eu preciso dar esse estresse transitório, esperar a resposta do meu organismo, para que depois eu opte por fazer essa aplicação novamente. Geralmente o intervalo mínimo é de 72 horas, ou 3 dias. Né? Olha só, o Francisco, eu conheço o Francisco há algum tempo, desde lá do mestrado na Unicamp, que conheci o Francisco lá em Campinas, acho que foi 2018, né, Francisco?
que a gente visitou a sua clínica. Boa. E a clínica do Francisco, ela é referência em Campinas e em São Paulo na ozonoterapia. Adorei conhecer, aprendi muita coisa com ele. E eu queria que você mostrasse para o pessoal, explicar e depois mostrar, acho que você está com o equipamento aí para mostrar um pouco, né? Explicar, por exemplo, dentro da odontologia, o dentista que está assistindo o programa agora, ou o paciente que está assistindo e vai mandar para o dentista dele assistir. Quais os tipos de tratamento que você pode usar a ozonioterapia que vai auxiliar o tratamento, vai ser mais rápido? Por exemplo, numa cirurgia ou numa afta, numa herpes, explica aí para o pessoal. Então, Plácido, na odonto a gente pode utilizar em várias frentes. Eu posso utilizar na cirurgia, na dentística, na periodontia, também na harmonização. A ozonioterapia, nos cursos de especialização, ela é uma matéria obrigatória. Então, é a única especialidade da odonto que dentro da especialização é obrigatório o módulo de ozonioterapia. Então, você vê, né, a importância da prática. Agora, no procedimento cirúrgico, né, eu vou atender um paciente que fez uma cirurgia e durante a cirurgia eu utilizei a ozonioterapia. Eu consigo, através da irrigação dessa cirurgia com água ozonizada, a aplicação da mistura oxigênio e ozônio fundo de sulco, né, na região da cirurgia, otimizar essa resposta, acelerar o processo de cicatrização. Então, em muitos casos, uma cirurgia que eu iria remover os pontos, né, as suturas, em 7, 10 dias, eu consigo reduzir isso para, às vezes, 3 dias. Ah, legal. E o que isso quer dizer, né? Uma melhor modulação daquela região. Na verdade, a ozonioterapia está dando condição para o tecido fazer a melhor resposta que ele poderia fazer para aquele tipo de agressão. Uma DTM, por exemplo, uma dor de origem muscular, fazendo uma aplicação, não preciso nem fazer ela no músculo direto, mas fazendo uma aplicação subcutânea, eu consigo modular essa resposta inflamatória, dar uma analgesia para o meu paciente, às vezes em menos de 5 minutos. Então isso é muito relevante e isso acaba até criando uma relação de confiança do nosso paciente com a gente muito grande. Estão chegando uma pergunta aqui para mim, querem saber onde pode usar na harmonização, a pessoa já ficou curiosa aqui. Então na harmonização você tem duas frentes, Plácido. Eu posso trabalhar com a ozonioterapia no home care, então existem os óleos ozonizados inseridos em dermocosméticos. Eu posso trabalhar no preparo de pele desse meu paciente, com a aplicação do gás ou com a aplicação do hemoderivado, né? Tem o PRF hoje, ozonizado, então ele consegue trabalhar melhorando a qualidade, a hidratação dessa pele. Então dá dá para usar o PRF ozonizado também? Bacana, hein? Isso é bacana, usar. Hein? A gente está desenvolvendo, participando de algumas pesquisas, porque realmente o PRF, ainda para a odontologia, é uma novidade. E estimulando, ativando esse PRF com ozonioterapia, existem poucos artigos hoje na literatura. Mas a gente tem artigos falando do PRP, que é a primeira geração dos agregados plaquetários, né? Algo que já tem aí mais de 20 anos na odontologia. Então a gente está seguindo esses passos justamente para poder quantificar o quanto de fator de crescimento eu tenho a mais nesse PRF ozonizado. E clinicamente a gente já tem essa resposta. Uma outra forma de usar, finalizando essa parte da harmonização, é nas intercorrências. Então eu atendo alguns pacientes aqui que eventualmente tem uma intercorrência. Por exemplo, vai fazer um preenchimento com ácido hialurônico no lábio. Esse lábio evoluiu para uma necrose, para o início de necrose. Então a gente consegue fazer um manejo desse paciente com a ozonioterapia, claro que com uma terapia complementar. Eu vou associar com os outros elementos. Se eu precisar passar um corticoide, eu vou passar. Se eu precisar passar um antibiótico, eu vou passar para o meu paciente. Mas a ozonioterapia ela entra como auxiliar. Necrose de nariz, eu já atendi alguns pacientes aqui, após rinoplastia cirúrgica e rinomodelação com ácido hialurônico, com necrose, e a ozonioterapia foi o meu carro-chefe
junto com as outras terapêuticas aí para estar revertendo esses casos. Que bacana, puxa, bacana. E é legal do Francisco, porque assim, o Francisco, ele, além de estar na linha de frente, ele está na linha de frente de pesquisa. Então, tudo que você quiser saber de novidade de ozônio, pergunta para o Francisco, que aí você vai ficar tranquilo, que ele já está, digamos assim, olha que eu já trabalho com ozônio há algum tempo, e o Francisco foi um dos que me incentivou. Mas o que você trabalha aqui hoje, o Francisco já está usando há 3, 4 anos atrás, né? Ele já está bem nessa parte aí. Ô Francisco... eu brinco, né, Fábio? Eu brinco que a ciência está sempre 20 anos atrasada. Então, hoje o que a gente está publicando, né, de trabalho, já muita coisa a gente já vinha desenvolvendo na clínica, né, até desde a minha graduação. Né? Eu comecei a ter os primeiros contatos com ozonioterapia como dentista na faculdade, em 2005. Então, já tem quase 20 anos aí trabalhando, né, com a ozonioterapia. Não, é espetacular. E Francisco, deixa eu te pedir uma coisa. Mostra para o pessoal que está assistindo a gente, por exemplo, você está com um gerador de ozônio aí, né? O que você pode mostrar para o pessoal, para o dentista que quer ver, quer conhecer, está nessa dúvida aí? Mostra para a gente. Deixa eu vou Fica à vontade. mostrar aqui para vocês, só um pouquinho, que eu estou com o equipamento aqui do lado, não sei se vocês conseguem ver bem. Estamos vendo. Ó, joia, deixa perfeito. Eu arrumar. Tudo bem? Esse aqui é o gerador de ozônio. Eu tenho aqui uma torre para ozonizar líquido do lado. Então eu consigo trabalhar com toda a água do meu consultório ozonizada. Essa é uma água de osmose reversa, que é um padrão para a indústria farmacêutica, é um padrão para diversas aplicações, como por exemplo em laboratório de microbiologia. Então é essa água que vai nessa torre para que eu possa trabalhar no meu consultório. Então eu tenho o equipamento aqui na minha mão, a minha cadeira odontológica está aqui do lado. Podem ver que eu estou exatamente aqui do lado da minha cadeira odontológica. Então eu consigo trabalhar aí com esse combo de uma forma bem interessante, tá? No caso, essa água aí, no que você pode utilizar no paciente? O que você utiliza, por exemplo, num canal? Como que é? Explica para o pessoal que já estão me perguntando aqui. Então, a água ozonizada, Plácido, eu posso utilizar como irrigação intracanal, eu posso utilizar ela como uma irrigação nas cirurgias, eu posso trabalhar com essa água ozonizada no meu ultrassom, esse comum aí para as profilaxias e tudo mais, eu posso estar trabalhando com água ozonizada. Então tem diversas possibilidades aí do uso da ozonioterapia nessa seara. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, ligando o nosso equipamento e como que eu posso trabalhar com a água. Só está dando um reflexo aqui, pronto. Não, tá bom, já tá melhorou. bom. Tá bom, isso. Então eu vou ligar o equipamento, eu vou selecionar aqui a função que eu quero, ele é todo touchscreen, então eu quero o modo de ozonização de água, eu conecto a minha torre ao equipamento e libero aí a função. Então eu tenho aqui todo um display que vai me dar todas as informações que eu preciso para saber exatamente o quanto de ozônio eu vou ter nessa água, tá? E aí eu posso trabalhar com ela nessas irrigações. Então, qualquer procedimento que eu preciso de irrigação dentro da odontologia, eu posso estar trabalhando com a água ozonizada, numa periodontia, numa endodontia, numa cirurgia. A água ozonizada, ela está dentro da minha cadeira odontológica, desde uma profilaxia, uma limpeza simples, até esses procedimentos mais complexos, como a cirurgia. Perfeito. As pessoas estão me perguntando aqui, o que isso auxilia? Vamos lá, o tempo de tratamento, né, desinfecção, né, a cicatrização, a resposta do organismo é muito melhor usando uma água ozonizada dentro da odontologia, né?
Exatamente, Plácido. A gente tem a água ozonizada como uma ferramenta fundamental hoje nesse auxílio dos nossos tratamentos. Então eu consigo trabalhar com ela e otimizar a oxigenação tecidual. Imagina uma cirurgia que eu consigo fazer uma irrigação com agente que tem uma ação antimicrobiana, analgésica e anti-inflamatória. Então aí eu estou falando bem da água ozonizada e exemplificando exatamente a sua função. Eu tenho um agente que vai matar micro-organismo e vai modular, acelerando o processo de reparo, ou seja, a cicatrização daquela região. Jóia, não, perfeito. E tem uma outra também, que até você me ensinou quando eu fui aí em 2018, é o óleo ozonizado, né? Explica um pouco para o pessoal. Os óleos ozonizados hoje acabam sendo um grande aliado, principalmente de quem está começando com a ozonoterapia, porque o óleo ele tem uma durabilidade maior. No óleo que é ozonizado, eu já não tenho mais ozônio ativo. Ele passa por um processo industrial e aí esse óleo ele tem uma durabilidade de até 2 anos. Então o óleo ozonizado, vamos falar do procedimento cirúrgico, né, que era o que eu estava falando. Ele pode ser utilizado também como uma barreira de proteção para o paciente utilizar em casa. Então, sobre a região da cirurgia, ele pode aplicar esse óleo ozonizado. É claro que tem uma prescrição, como um analgésico, ele vai usar de tanto em tanto tempo, tanto de volume. Não é dar para o paciente e falar, olha, pode aplicar à vontade. Existe uma prescrição para isso. Numa bolsa periodontal. Então, eu fiz uma raspagem de uma bolsa periodontal, tem uma profundidade de sondagem grande, eu posso preencher essa bolsa periodontal com óleo ozonizado para melhorar esse reparo e para ser uma barreira, além de física, uma barreira antimicrobiana. Jóia. Francisco, nós estamos chegando no limite do tempo aqui, o meu diretor já me avisou, mas eu vou querer te convidar para um outro programa, porque é o seguinte, tem pessoas aqui perguntando a respeito de curso, já acho que tem profissional me perguntando aqui. Eu vou fazer o seguinte, bom, eu vou até avisar, né? Eu já fiz o convite para o Francisco, ele vir para Campo Grande para vir dar um curso aqui, ele disse que aceitou, né? E eu acho que a gente vai fazer junto com o conselho, viu? O Conselho de Odontologia chegou a conversar comigo sobre isso. E quem tiver dúvida, quem precisar tirar, às vezes o profissional não quer fazer aqui, quer ir lá, tem Campinas o seu curso também, né, Francisco? Pode ir até Campinas, tem vários cursos seus aí, né? Explica. Também, hoje nós temos os cursos aqui na Faculdade São Leopoldo Mandic, é uma faculdade de odontologia e medicina, exclusivamente, né, graduação e pós-graduação. E os cursos ocorrem aqui. Aqui a gente teve o primeiro curso da América Latina, que eu tive o prazer de ser o coordenador e continuo como coordenador, e toda a nossa equipe, né, que é o Ozônio Dental Group, sempre à disposição aí para que vocês consigam trazer essa prática para dentro da clínica de vocês, para ter realmente esses melhores resultados e ter justamente esse up, que foi a ozonioterapia na minha vida, na vida do Plácido, e na vida de milhares de colegas que já passaram pelos nossos cursos. Olha, perfeito. E logo aí em Campo Grande, né, Plácido? Isso, vamos estar sim, com certeza. A gente vai colocar os caracteres aí das redes sociais do Dr. Francisco. Você pode entrar em contato, perguntar que ele vai te atender, tá? E em breve a gente vai fazer o curso aqui em Campo Grande também. E aí a gente já lança aqui no nosso programa, a gente pode fazer um programa ao vivo lá no dia do curso. Vamos combinar isso, tá? E apesar de ser para dentista, acho que de repente se algum médico também quiser ir lá e entender um pouco disso, né? Porque não tem muito para medicina, né? É um pouco fechado, né? Acho que pode também, né? A gente pode convidar os médicos também, né? Pro curso. Então, Plácido, na medicina a gente tem uma grande questão, né? O Conselho Federal de Medicina ele já tinha uma resolução para a prática da ozonioterapia e ele tinha classificado como uso experimental. Só que o Conselho está abaixo da lei federal. Então, as resoluções, tanto que a gente tem do Conselho de Odontologia quanto do Conselho de Medicina, eles são considerados dispositivos infralegais. Ou seja, se eu tenho uma lei,
essa lei é soberana. Então, hoje, o médico, a partir do dia 4 de agosto, ele está regulamentado a trabalhar com a ozonioterapia. Legal. Agora, é só uma questão de tempo para que as empresas geradoras de ozônio homologuem esses geradores lá na Anvisa para uso médico. Precisa desse passo, porque hoje os equipamentos são homologados pela Anvisa para uso na odontologia e na estética. Então, as empresas já estão entrando com essa homologação para as outras áreas da saúde, não só a medicina, mas para as outras especialidades. Então, é legal ter os profissionais da área da saúde lá, de repente, pelo menos, ouvindo a parte básica, depois a gente entra muito nas especialidades da odontologia, para que ele tenha uma ideia, uma visão de todas as possibilidades do uso da ozonioterapia para a sua prática clínica. Perfeito, então já vamos lançar o convite aqui. Você que é médico e quer conhecer um pouco disso, entrar nessa seara aí, o curso vai estar aberto para você também, tá bom? Pessoal, agradeço que você ficou até aqui agora, assistiu a gente, prestou atenção no Francisco, no que a gente falou aqui. E semana que vem a gente tem mais. Obrigado a todos. Obrigado, Francisco. Até depois. Tadeu1Noticias.com. A notícia no seu celular.